Graça e paz a você que nos acompanha no canal Caminhando com Jesus. Quero trazer uma mensagem hoje para você, dentro de dois livros da Bíblia Sagrada. O primeiro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1. E o segundo, livro de Mateus, capítulo 23. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, a Bíblia diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. À cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Meu irmão, minha irmã, se a primeira mensagem que Paulo escreve aos Efésios é uma mensagem de muita esperança, de um renovo de esperança para a nossa vida, a segunda mensagem nos traz um alerta muito grande para o que está acontecendo no nosso país. Há tempos, o Evangelho vem sendo distorcido do seu objetivo principal, que é nos dar vida, porque enquanto nós estamos fora de Cristo, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. É isso que Paulo descreveu para os Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É essa a condição do ser humano sem a presença de Cristo, sem a presença do sacrifício de Cristo na sua vida. Mas aí, o que nos chama a atenção é que Jesus disse, ali para os religiosos da época, para as pessoas que até tinham o costume, o ritual de estarem nas sinagogas, ensinando a palavra de Deus, mas Jesus conhece o nosso coração. Nos dias de hoje não está muito diferente. O que se usa nas redes sociais para distorcer o Evangelho, o que se usa nas redes sociais para escandalizar o Evangelho, o que aconteceu com a igreja brasileira nos últimos anos, o envolvimento da igreja com coisas terrenas, com coisas mundanas. E aí a gente pergunta, a igreja, os cristãos, era para ser, a Bíblia diz que é para ser o bom tempero de Cristo, é para ser luz. Então, como pode a igreja, que era para ir até o mundo, esse mundo de trevas, o mundo que vive na escuridão, levando a luz de Cristo, porque Jesus se descreve, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Como a igreja, ela pôde se envolver a ponto de que o mundo olha para ela e acha que a igreja está na escuridão. Então, a luz que estava na igreja, que era para ser levado ao mundo, ela foi e associou-se à escuridão. E essa escuridão do mundo adentrou-se à igreja. Como fica o olhar das pessoas que estão do lado de fora da igreja? Qual é o desejo das pessoas que estão do lado de fora de frequentarem uma igreja, de frequentarem uma denominação? Está parecendo mais aquelas sinagogas antigas, aonde Jesus disse, fazei tudo o que eles vos disserem, mas não os imiteis nas suas obras, porque falam, não fazem, dizem, não fazem. Jesus, no prosseguimento desse texto do livro de Mateus, chegou a chamar esses homens de sepulcro caiado. Jesus repreendeu esses homens e disse, olha, vocês estão impedindo que as pessoas entrem no reino dos céus e vocês também não vão entrar. Isso é muito sério, isso é muito grave para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso ter atenção no que está acontecendo com o Evangelho no Brasil. Sou cristão evangélico. Eu sou dependente exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que as pessoas precisam fazer? Ter mais responsabilidade quando se prega o Evangelho.
ter mais compromisso com as verdades de Deus, viver as verdades de Deus, não só uma vida de aparência. A vida de aparência não engana Deus. O ser humano pode enganar a si mesmo, mas a Deus não. De Deus não se zomba. E nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, no nosso país, no nosso Brasil, nós perguntamos: como pode cristãos que ainda nos dias de hoje levantam a bandeira defendendo a manutenção das chamadas fake news, ou seja, que é mentira. E nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Como a gente vê ainda lideranças religiosas famosas que se acostumaram nas suas viagens com seus jatinhos, se acostumaram nas grandes sinagogas, esquecendo das pessoas que estão nas periferias, esquecendo das pessoas que estão marginalizadas nas calçadas desse país, esquecendo do que foi feito com os Yanomamis, até pouco tempo agora, o abandono, até deixar aquele povo, os nossos irmãos, ali na condição de morte física. Paulo está falando aqui de morte espiritual. Mas se nós olharmos para os Yanomamis, eles foram deixados na condição de estarem secando, morrendo fisicamente. E aí, esta é a luz que a igreja está transmitindo. Esta é a luz que o Evangelho está levando as pessoas ao mundo. Este é o bom tempero quando grande parte dos chamados cristãos ainda defendem o armamento, o direito das pessoas portarem armas, sendo que a arma do cristão, Paulo, ele escrevendo nesse mesmo livro de Efésios, no capítulo 6, ele diz: tomai, pois, toda a armadura de Deus. Não é um revólver, não é uma arma de fogo que faz a arma do cristão. A arma do cristão é o relacionamento com Deus. A arma do cristão é o arrependimento. A arma do cristão é a obediência. A arma do cristão é a observância do que Jesus nos ensina, colocar em prática, ser um bom vivente e não só um bom ouvinte. Então eu convido você a fazer uma reflexão bem profunda nos tempos atuais. Busque no Evangelho, busque a orientação de Deus, busque intimidade com Deus, busque se relacionar com Deus, dê ouvido à voz de Deus e não à voz do homem. Porque se parece mais com as sinagogas antigas, aonde Jesus disse a esses homens que eles são muito bonitinhos por fora, muito perfeito por fora, mas por dentro parece mais um monte de ossos secos. Né? A graça de Deus, ele está disponível a todos os homens. E Paulo então diz, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Que nós possamos buscar em Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o arrependimento, é a reconciliação com o Pai e realmente viver digno do Evangelho. É assim que a Bíblia nos convida. Amém? Eu quero pedir a você que compartilhe com seus amigos essa mensagem da Palavra de Deus.